gostaria de puxar, né, como o pessoal costuma dizer, um gancho, o nosso Pedro Pôncio, em sua fala, citando São Tomás de Aquino, ele fala a respeito da pecaminosidade humana. Ele nos falou um pouco a respeito daquilo que em teologia nós conhecemos como sendo a corrupção total do gênero humano, ou depravação total, dependendo da linha teológica, onde nós entendemos que o pecado ele atinge todas as áreas da vida humana. Ou seja, nós não nascemos como um produto, uma folha em branco, e a sociedade que corrompe a nossa personalidade. Não. A sociedade ela é problemática, porque nós, enquanto seres humanos, ontologicamente falando, né, nós somos os seres caídos, pecadores. Nós atraímos problemas porque nós causamos problemas. E o que isso tem a ver com segurança pública? Eu preciso dizer isso porque, primeiramente, nós somos fiéis a Deus e também aos nossos princípios. Hoje nós vivemos num país onde boa parte dos juristas, boa parte dos universitários, eles acreditam que a cadeia ela serve para ressocializar o criminoso. A gente sabe que não. Né? A cadeia, na verdade, é a universidade do crime. O cara entra lá, um ladrão de galinha, e ele vai sair PhD em crime organizado, dando aula, aprendendo a burlar a polícia, aprendendo a mentir identidade. A gente sabe que cadeia não ressocializa. Mas diante disso tudo que eu tenho falado, uma das coisas que nós precisamos comentar é: eu sou conservador porque eu sou cristão. E como cristão, acima de tudo, eu preciso dizer que sim, a cadeia não ressocializa ninguém, mas Cristo ressocializa. E eu tenho amigos que foram presos no tráfico de drogas ou em outros tipos de crimes e que hoje são meus amigos, já os recebi em casa, porque foram ressocializados, não por um programa ideológico que nós estamos vendo hoje, a falência do sistema penitenciário brasileiro, mas sim por conta da palavra de Deus, por conta do próprio Cristo. E diante também disso tudo que nos foi apresentado, nós precisamos falar também a respeito da reincidência criminosa. Ou seja, o criminoso, ele comete crimes. Muitas das vezes ele não vai preso e quando vai, ele não paga na justa proporção pelos seus crimes. E isso faz com que ele pense, ele veja que o crime compensa neste país. Eu sei que muitos de nós já passamos, já tivemos este pensamento na nossa cabeça. Poxa, andar pelos caminhos errados, pelos caminhos tortuosos da vida, ser um bandido, um criminoso, um vagabundo, compensa no Brasil. E parece que tudo tem nos levado para isso. O criminoso tem sido muito bem tratado, muito bem representado. Esses dias, inclusive, nós postamos alguns vídeos em nossas redes sociais de um bando de mulheres, parecendo ali uma roda, desculpem, de galinhas, brigando por um preso durante a visita íntima. Gente, pelo amor de Deus, a que ponto nós chegamos? Eu acho que a maioria de vocês já viu aquele vídeo de um cantor famoso, do cabelo vermelho, lá do Rio de Janeiro, cantando, filho de um narcoterrorista cantando, e um monte de criançada chorando na frente dele, emocionada, porque estava vendo o cara ali. Então nós vivemos no fenômeno, atualmente falando, né, da bandidolatria, do afrouxamento das leis. E é por isso que eu falei de reincidência criminosa. Porque o cara comete um crime, você está lá no ponto de ônibus, você está com o seu carro, você está com o seu celular, eu vi que um monte de gente aqui tem um iPhone, né? Alguns, às vezes, parcelaram em 10, 15, 20, 30 vezes. Aí vem um marginal, coloca uma arma na tua cara, não tem como a gente pagar para ver se é de verdade ou não, chama você que é trabalhador de vagabundo, leva o seu bem, muitas das vezes ele consegue escapar ileso quando ele é capturado. Às vezes ele já vendeu o seu bem, o outro já revendeu, e aí ele vai ficar, às vezes, um dia guardado no DP, e às vezes vai sair na audiência de custódia. E aí, novamente, eu quero trazer à baila esta reflexão. Por que a segurança pública deste país, como eu disse no princípio, é o maior problema atual deste país? Porque a segurança pública, quando nós falamos sobre isso, muitas das vezes o que vem à mente é o bandido de moto colocando a arma na cara do cidadão. Mas nós estamos falando também sobre pedófilos, estupradores, corruptos, ou seja, toda uma gama de crimes que facilita e que é conivente com a atividade fim
do crime organizado. Tráfico de drogas. Nós vemos também, nós temos, infelizmente, um judiciário que facilita muitas das vezes a vida do criminoso e arrebenta com a vida do agente de segurança pública ou policial. Quantos amigos meus, nós temos aqui uma policial que foram punidos, presos, foram parar no Romão Gomes, porque matou vagabundo, porque prendeu vagabundo. Mas aí acharam alguma brecha na atuação dele e disseram: o policial tem que ser punido. E o bandido sai pela porta da frente e o policial, muitas das vezes, quando não é preso, ele fica com uma dívida enorme, porque tem que pagar um advogado. 50 mil, 60 mil, 70 mil, às vezes no tribunal do júri. Nós temos advogados, delegados aqui que sabem muito bem como é que funciona isso. Que tristeza para nós! Quantas vezes nós vimos policiais acuados ao entrar na favela, na comunidade, e a população se revoltar contra eles, porque eles foram prender um criminoso. Quantas vezes nós vimos isso? Policiais apedrejados, policiais que foram encurralados, policiais mortos. E ninguém fala sobre isso do lado de lá. Eu estou falando da esquerda. Mas na hora de visitar o criminoso, o ladrão de galinha, o traficante, o chefão da facção, eles vão. Eles fazem o maior lobby em cima disso. Então, eu estou falando tudo isso, gente, para a gente poder entender. Eu sei que muitos entendem até melhor que eu sobre isso. Mas nós precisamos entender a gravidade, o tamanho do buraco onde a gente está no meio. O nosso país vive sim, como eu disse, uma guerra civil não declarada. Nós temos medo de sair na rua. A gente tem medo de ficar na frente da nossa casa. Quando vê lá, né, aquela dupla de dois virando motinha na esquina, só falta a gente correr para dentro da casa, não é verdade? Onde nós vamos parar com tudo isso? Quem já foi no Rio de Janeiro sabe do que eu estou falando. Ano passado nós tivemos aquela mega operação que, pela graça de Deus, tinha que ter toda semana ou todo dia. Vocês viram a repercussão que deu? Vocês viram como muitos policiais quase foram presos. Alguns estão enrolados até hoje. Há uns 2 ou 3 anos atrás, nós tivemos a operação lá na Baixada Santista, depois do assassinato daquele policial de rota, onde o nosso, até então, secretário de Segurança Pública, o Guilherme Derride, estava à frente desta operação, juntamente com uma cadeia enorme de comandantes da Polícia Militar e também delegados da Polícia Civil. Operação maravilhosa, mas que muitos policiais ficaram enrolados juridicamente falando, porque estavam lá combatendo um crime. O policial foi morto, um agente do Estado. Se coloque no lugar do policial agora. Você usa farda, você usa distintivo e você carrega a bandeira do Estado no seu ombro. Você carrega a insígnia da Polícia Militar ou da Polícia Civil no seu outro ombro. E quando você entra num determinado lugar, alguém quer cuspir em você, quer bater em você, quer dar tiro de fuzil em você. Isso é ou não terrorismo, gente? O Estado não está conseguindo entrar lá de forma pacífica. Infelizmente, no nosso estado, o estado de São Paulo, nós temos visto isso. Locais onde a Polícia Militar do estado de São Paulo entra em todos os lugares. Mas nós sabemos que tem lugares onde precisa de confronto. Precisa de uma presença mais forte. Muitas das vezes um armamento mais pesado. E por falar em armamento pesado, vejam o armamento dos bandidos. No estado de São Paulo, ou em qualquer outro estado deste país. Parece que o Estatuto do Desarmamento funcionou muito bem, né? Eles estão cada vez mais armados. E o cidadão de bem cada vez menos armado. Ou seja, este governo que aí está, eles criaram lobos e promoveram ovelhas. Ou seja, o cidadão de bem hoje é um cordeirinho na mão, nas garras dos lobos. E o judiciário? Lógico, eu sei, eu não estou generalizando, tá? E as leis do nosso país, os processos penais, muitos travados, muitos parados. E aí o policial fica com aquela sensação de estar enxugando gelo, desmotivado, ou seja, pela reação da sociedade que foi doutrinada contra a ação da Polícia Militar. E também muitos estados com baixos salários, poucos equipamentos. Gente, onde é que a gente vai parar? O nosso país está caminhando por um rumo complicado, mas graças a Deus, e eu louvo a Deus por isso todos os dias, como alguns dos nossos amigos disseram aqui,
Deus tem levantado pessoas, homens e mulheres que não têm medo da caneta de magistrado, que não têm medo da caneta de juiz do Supremo Tribunal Federal, que não têm medo de falar para lutar contra esse sistema que aí está. Desde já, me coloco à disposição de todos também. Nós estamos juntos nessa luta. Seja vocês que ocupam cargos políticos, quem ocupa cargo público, nós estamos juntos. Nós não podemos abandonar os policiais na linha de frente. Nós não podemos nos acovardar diante de vagabundo lá fora. Eu não estou falando para fazer loucura não, tá, gente? Mas o que eu estou dizendo é, nós não podemos deixar de lutar. Meus amigos, obrigado pela oportunidade, obrigado pela atenção de vocês. É sempre um prazer estar aqui e é sempre um prazer estar reunido com vocês. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.